Deixe-me usar a oportunidade, então. Ligado a esse simpósio sobre os 5 pontos de calvinismo e os cânones de Dort, essa semana nós vamos editar um livro. Essa é a capa. Infelizmente, não era possível para realmente ter esse livro aqui na minha mão hoje. A gráfica estava muito ocupada, então, mas quarta-feira, eles prometeram, quarta-feira, então, esse livrinho vai estar disponível aqui. E dá um pouquinho a história desse sínodo e também os cânones, as decisões, os cânones de Dort vão ser apresentados aqui dentro do livro. Não. Então, o tema mais ou menos das minhas palestras, porque vou palestrar hoje e até sexta-feira, então 5 vezes. O tema é Em Defesa da Fé, o Sínodo de Dort, 1618 até 1619. Então, para realmente entender o Sínodo de Dort, você também tem que aprender, ou tem que conhecer o lado político de Dort. Isso é o primeiro assunto que eu vou tratar, o lado político. Segundo lugar, o lado teológico. Isso é a história antes de Dort. Depois também o lado eclesiástico, em defesa da fé. Isso tem tudo a ver com o arminianismo, então vamos falar sobre o arminianismo, 1618 até 2016, de fato, mas eu coloquei 2018 porque, para mim, tudo isso já é uma preparação para 2018, em que nós vamos ter uma comemoração também desse sínodo de Dort e a teologia calvinista. E, então, sexta-feira, a teologia de Dort, 1618 até, então, 2016. Isso são mais ou menos assuntos que vão ser tratados essa semana. Então, hoje à noite, então, vamos falar sobre o lado político, para realmente entender a posição desse sínodo, mas também da teologia reformada naquele momento. Então, vamos voltar no tempo. E Brasil, no século XVII, mais ou menos 1630, um engenho e o velho Chico. São quadros feitos por Frans Post. É a época do Brasil holandês. Então, o próximo é Albert Eckhout, outro pintor que fez esses quadros. Esses brasileiros, eu acho que ele usou brasileiros verdadeiros. Então, esses brasileiros provavelmente viviam na época em que também o sínodo de Dort, que era 10 anos antes, mas essas pessoas provavelmente viviam naquela época. E a pergunta é, qual é a relação entre o sínodo de Dort e esses brasileiros? Não vou responder agora, mas vou responder no final. Aqui nós temos, então, o sínodo oficialmente Dordrecht, é o nome, mas abreviado o nome é Dort. Então, esse é o sínodo, uma imagem desse sínodo que foi feita depois, mas eu acho que relata a verdade. Eu quero dizer alguma coisa sobre isso. Posso? Não, eu vou ficar aqui. Eu estou ligado, porque tudo é gravado, então estou ligado a esse microfone. Eu vou aqui, esse lado, você tem os delegados do exterior. Era um sínodo internacional. Aqui tem os ingleses, anglicanos, com um bispo. Aqui tem os delegados de Alemanha e também os delegados de Suíça. Aqui também tem delegados de Alemanha e delegados de Genebra. O outro lado, aqui tem um grupo que se chama os políticos. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Aqui tem os professores das universidades
E aqui tem os delegados das igrejas, das províncias, das 7 províncias de Holanda. Eles mandaram os delegados, e aqui também tem os delegados das igrejas francesas, dos fugitivos das igrejas francesas. E aqui você tem, então, os visitantes. Agora quero focalizar em um ponto, não, deixe-me ainda dizer, aqui no meio você tem os arminianos. Eles não eram delegados, mas eles eram réus. Eles foram chamados, citados para aparecer, para realmente se responsabilizar sobre a sua doutrina e esclarecer realmente os detalhes da doutrina de Armínio. Eu quero agora, então, focalizar, chamar a atenção para esse lado aqui. Tem ninguém. Esse lado aqui foi reservado para os delegados de França, mas os franceses não estavam presentes. E é importante saber por quê. Os franceses não estavam presentes porque eles foram proibidos de ir para a Holanda pelo rei de França. Por quê? Por quê? Então, agora vamos um pouco para a história. Em setembro de 1600, o sínodo começou em novembro de 1618. Em setembro de 1618, começou a Guerra dos 30 Anos. Você deve saber que isso é outro sínodo, o concílio. Nós vivemos depois do concílio de Trento, Tridentium, de 1445 a 1573. É o sínodo dos católicos. A contra-reforma. E essa contra-reforma, realmente, durante esses anos, depois desse período, ele estava trabalhando para realmente anular a reforma. E os resultados, então, foram manifestos em 1618, e agora eu vou... 1603, aqui talvez dá para ver 1560. Isso é a situação política e eclesiástica em 1560. Como você pode ver, tem vários grupos. O que é amarela, tudo isso é território dos católicos, onde a religião católica é dominante. Aqui, então, você pode ver Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, que tudo é luterano. Aqui também é Genebra. O cor é um pouco mais, como se chama? É rosa? Não, é? É mais leve, mais clara do que essa cor dos luteranos, mas aqui é Genebra. Você pode ver que dentro da França tem muitos grupos calvinistas. Holanda é calvinista e Escócia também é calvinista. Hungria tem muitos calvinistas e aqui também. Inglaterra é anglicana, outra, então, igreja. Assim, a mapa foi dividida. Em 1560, esse momento, os luteranos realmente poderiam crescer porque o imperador do Habsburgo, ele tinha as mãos cheias com os turcos, que estavam ameaçando, então, a Igreja Católica, mas também toda a Europa. Então, o rei de Habsburgo era protetor da fé. Ele foi nomeado pelo Papa realmente para proteger a fé católica. Então, naquela época, ele estava realmente lutando contra os turcos, Islã. Agora, chegando em 1618, a Guerra dos 30 Anos é uma guerra religiosa. Os católicos se organizaram e, então, o imperador, que foi criado por um jesuíta, então, que era bem católico mesmo, então ele decidiu para limpar e unir, então, o seu império, ele criou uma só fé. Porque um império dividido, então, até Jesus diz, uma casa dividida vai ser destruída. Então ele começou a atacar os luteranos aqui.
Então, guerra religiosa, católicos contra os protestantes, porque não era somente os luteranos. Espanha, que estava em guerra com a Holanda, mas que estava com uma, como chamam, trégua, um paz provisório. Espanha começou a atacar aqui o Palatinato calvinista. Então, tanto os luteranos como também os calvinistas então foram atacados e descobriram que a Contra-Reforma ainda era bem ativo. Então dá para entender que o sínodo latino, também delegados do Palatino, que eles realmente sentiram essa ameaça então do Contra-Reforma. Então, agora, situação Holanda. A paz provisória, a trégua, ia acabar em 1621. Nós vivemos em 1618. Daqui a 2 anos ia acabar a paz. Então, o país devia se preparar para a guerra, porque sabia que quando a paz vai terminar, então vai ter guerra. E desde setembro de 1618, isso já não é mais a pergunta, porque realmente todo mundo estava atacando então os protestantes. O país devia se preparar então para essa guerra. Mas em vez de se fortalecer, o que aconteceu? O país começou a se enfraquecer. Um conflito então surgiu na cidade de Leiden, perto de Dordrecht, entre 2 professores, Francisco Gomarus e Jacó Arminio. Um disputo sobre a predestinação, mas não somente isso. O disputo tinha vários assuntos. Em primeiro lugar, a predestinação. Na segundo lugar, as confissões. Em terceiro lugar, a organização da igreja. Em quarto lugar, o papel do governo. E, no quinto lugar, a tolerância na questão da religião. Tudo estava ligado. Vou tentar rapidamente esclarecer isso. Então, a questão era predestinação. Os armínios não concordaram com a opinião de Francisco Gomaro, que representava a Igreja Reformada. Por isso, eles também criticavam as confissões, confissão belga e catecismo de Heidelberg. Queria mudar. Por isso também eles tinham problemas com a organização da igreja, porque eles acharam que essa questão não devia ser tratada pela igreja, mas pelo governo. E assim entra também a discussão sobre o papel do governo. Os arminianos tinham mais a ideia dos luteranos. O Estado governa a igreja, que não é a opinião, então, dos reformados. E assim também eles queriam tolerância na questão da religião, para realmente ter espaço para a sua religião. Este conflito, então, começou depois da morte, não, já começou com Armínio, mas piorou depois da morte de Armínio em 1609. Os amigos e alunos de Armínio, então, continuaram com essa discussão. De tal forma, eles fizeram a remonstrância, é um documento. Quando esse livro vai chegar, a remonstrância está aqui, como anexo, mas quarta-feira. Eles fizeram uma remonstrância onde eles colocaram as suas ideias, a sua doutrina. Por isso eles são chamados remonstrantes. Os pastores reformados escreveram uma contra-remonstrância. Por isso se chama contra-remonstrantes. Isso foi 1613, 1612, 1613. E a discussão realmente era pública. Até que o rei de Inglaterra estava reclamando sobre isso. Que na Holanda eles estavam discutindo esses assuntos publicamente. Houve cismas nas igrejas. Então o país estava indo para uma guerra civil. O líder Oldenbarneveld, que era arminiano, começou até a criar grupos armados, milícias, em 1617.
E quando o príncipe Maurício de Nassau descobriu isso, ele considerou isso como um golpe de Estado. Ele reagiu logo. Ele mandou desmantelar as milícias. Isso é um quadro bem bonito sobre isso. E aqui tem um grande grupo de soldados que devem entregar as suas armas. E aqui, então, provavelmente... Não, aqui tem o príncipe que está realmente controlando isso. Então, as milícias foram desmanteladas. O líder, Oldenbarneveld, foi preso. E Maurício de Nassau diz para as igrejas, olha, vai se reunir num sínodo para resolver essa situação com os arminianos. Assim, então, aconteceu. As igrejas se reuniram. E quando você vai ler a ata, que eu queria trazer, talvez amanhã, que é assim a ata, é um livro desse tamanho e dessa grossura. A ata, quando você vai ler o prefácio da ata, você vai ver que realmente a igreja, naquele momento, se sentia ameaçada por, externamente, eles falam claramente sobre isso, externamente, por causa das guerras de religião. Bom, a Guerra dos 30 Anos estava na porta, em Alemanha. Também pelas perseguições internas. Isso foi 1616, 15, 16, 17. As perseguições, os reformados foram eles expulsaram os reformados das igrejas. E também, eles disseram, internamente, também pelas heresias dos remonstrantes. Então, tudo isso deveria ser resolvido. Volto para o sínodo de Dort. Então, por isso, eles chamaram um sínodo internacional. Quarta-feira vou falar um pouco mais sobre isso. E agora quero dizer alguma coisa sobre os políticos, o papel dos políticos. Você pode dizer, falando sobre a relação entre igreja e Estado, que tem mais ou menos 3 tipos de relacionamentos. A igreja governa o Estado. Isso é mais ou menos a posição da Igreja Católica. A igreja governa o Estado. Os arminianos, luteranos, o Estado governa a igreja. E os reformados, então, acham que o Estado e a igreja são separados. Trabalham lado ao lado. Eles acreditaram nisso. Até confessaram isso, porque na Confissão Belga, artigo 36, se fala sobre o ofício das autoridades civis. Eu vou ler uma pequena parte e você vai entender. A igreja confessa: cremos que nosso bom Deus, por causa da perversidade do gênero humano, constituiu reis, governos e autoridades. Ele quer que o mundo seja governado por leis e códigos, para que a indisciplina dos homens seja contida e tudo ocorra entre eles em boa ordem. Para esse fim, ele forneceu às autoridades a espada para castigar os maus e proteger os bons. Seu ofício não é apenas cuidar da ordem pública e zelar por ela, mas também proteger o santo ministério da igreja, a fim de impedir e exterminar toda idolatria e falso culto a Deus, destruir o reino do anticristo e promover o reino de Jesus Cristo e a pregação da palavra do Evangelho em todo lugar, para que Deus seja honrado e servido por todos, como Ele ordena na sua palavra. Então, o papel dos políticos era proteger a igreja, era contribuir, cooperar, o que eles fizeram, porque toda essa reunião com os delegados e tudo foi financiado pelo governo.
Por isso também eles ficaram, às vezes, muito irritados com os arminianos que estavam atrapalhando tanto as reuniões, que até os políticos, várias vezes, você pode ler nas atas, que os políticos realmente mandaram para progredir e não ficar falando sobre besteiras. Interessa, então, para o Estado, e por isso também a presença dos políticos, uma igreja unida vai levar para um país forte. Se a igreja, que era uma religião nacional, se a igreja está unida, o país vai ser forte. Pensando na guerra que estava chegando. E um país forte, a igreja vai ser protegida. Vai conseguir proteger a igreja. Então, assim, os políticos, o governo estava interessado e estava cooperando-se com o sínodo de Dort. Eu vou voltar para essa. Vou tentar explicar. Qual é a relação entre o sínodo de Dort e esses brasileiros? Politicamente, os remonstrantes arminianos queriam paz e tolerância. Quer dizer, eles queriam fazer paz com a Espanha e tolerância no país, por todas as religiões, arminianos, católicos, reformados. Para os contra-remonstrantes, os reformados, essa foi uma grande ilusão. Eles foram atacados em todo canto, paz, eles estavam ameaçados, o Palatinato estava sendo atacado pelos espanhóis. Então, os reformados não tinham interesse, naquele momento, não tinham interesse em paz. Eles queriam realmente consolidar a sua fé reformada. Eles se reformaram e voltaram para realmente a verdadeira doutrina das Escrituras, e eles não queriam perder isso, nem só a Escritura, só a fé e a doutrina das Escrituras. Então, eles queriam se proteger contra a Espanha, ajudar o Palatinato. Então, recusaram a oferta de paz da Espanha. A Espanha ofereceu paz. Os reformados disseram, não, nós vamos continuar. Consequência, 1621, Espanha atacou, invadiu o sul de Holanda. A tática de Holanda era, nós vamos atacar a Espanha nas suas colônias, cortar a fonte de dinheiro que realmente eles tinham para continuar com essa guerra. Eles queriam acabar com essa guerra, atacando então a Espanha nas suas colônias. Então, se os planos dos remonstrantes, paz, tolerância, fossem realizados, a Holanda teria paz com a Espanha. A Holanda não estaria mais em guerra com Espanha e Portugal. Os holandeses não invadiriam Bahia. Isso. 1621, logo depois disso, provavelmente já estavam preparados para invadir. 1621, logo depois que a trégua acabou, invadiram Bahia. Nem invadir Recife. Maurício de Nassau nunca teria visto Recife, nunca teria dito Olinda. Assim, Olinda não recebeu o seu nome, por causa de Maurício de Nassau. Não, é histórico, eu acredito. Franz Post e Albert Eckhout nunca teriam visto a beleza do Brasil, nem esses brasileiros. Você,
Então, esse patrimônio cultural do Brasil, que vocês podem ser realmente orgulhosos por esse patrimônio, foram pintores de Holanda e de Bélgica realmente que fizeram isso, mas é Brasil. Você não ia ter nem a cartografia holandesa para ter maior conhecimento da terra brasileira, nem a presença das cientistas e o conhecimento da fauna e da flora nativos, dos medicamentos naturais e das doenças, nem da nova forma de desenho urbano. Vai para Recife e você vai descobrir isso. Ainda estão construindo, baseado no que foi construído no século XVII. O que não ficou é a religião dos holandeses. As confissões. Nós sabemos que existia um catecismo tupi. Os holandeses fizeram realmente, eles estavam fazendo a missão no meio dos índios. Existe um dicionário tupi holandês. Existe também dicionário e existe um catecismo. Quem vai encontrar, nós sabemos, os documentos falam sobre isso. Eles entregaram essas coisas, mas não encontra mais nos arquivos. Então, se num certo momento vai encontrar num sebo, é muito valioso. Assim, então, é a relação entre Dort, as consequências de Dort e Brasil. O resto da semana nós vamos falar mais, então, sobre o lado eclesiástico, teológico e eclesiástico. A época depois Dort, a linha, o caminho dos arminianos e o caminho dos reformados. Obrigado.